Fala, torcedor! Que constrangimento foi esse, hein? E nós ficamos, ao longo desse tempo todo, à mercê de pessoas. O que acontece no Brasil hoje é simplesmente uma adequação ao mundo, cara. Eu sempre disse que eu não gosto de treinadores estrangeiros no meu país. Pô, desculpa, cara, achei muito constrangedor isso daí. Nós, treinadores, somos culpados da invasão de outros treinadores. Constrangedor, eu admiro a autenticidade e a coragem do Leão em bancar e falar aquilo. Eu acho que ele tem razão na questão dos próprios treinadores brasileiros perdendo espaço. É uma culpa deles próprios. O Ancelotti foi embora depois de ser campeão ano que vem. Que volte um brasileiro para a seleção. Ele falou isso mesmo? Não, falou isso. O ex-goleiro e técnico da seleção brasileira, Leão, causou polêmica ao afirmar que é contra a presença de treinadores estrangeiros no futebol nacional. E o detalhe mais inusitado, ele disse isso na frente de Carlo Ancelotti, o atual comandante italiano da seleção. André Rizek, Bruno Formiga, Roger Flores e Lédio Carmona não deixaram passar batido e comentaram essa fala polêmica de Leão, analisando todo o climão que tomou conta do debate. Tudo isso e muito mais você confere agora. Veja só. E nós ficamos, ao longo desse tempo todo, à mercê de pessoas que não estavam capacitadas para desenvolver esse trabalho à frente da entidade máxima do nosso futebol. Eu estou muito feliz hoje de vê-los todos aqui. E com uma expectativa muito positiva e otimista do que pode acontecer aos rumos e às pretensões da Federação Brasileira de Treinadores. Tomara, inshallah, nós cheguemos a ter novamente os treinadores brasileiros brilhando, dirigindo os clubes e, quando é claro, o Ancelotti foi embora depois de ser campeão ano que vem, que volte um brasileiro para a seleção. Quero dizer uma verdade. Vocês conhecem o meu caráter. Vocês conhecem como eu sou. Eu queria dizer uma verdade de uma mudança de comportamento meu, pessoal. Pessoal, na minha inteligência e nos meus problemas, e nas minhas soluções. E nas minhas sementes, que, como eu já disse, para germinar alguma coisa melhor. Eu sempre disse que isso serve para o Mancini, que é o presidente da nossa federação, que eu sempre disse que eu não gosto de treinadores estrangeiros no meu país. Estou falando aqui na frente da nossa casa. Aqui não é o dono, o presidente. Aqui são os atletas presidentes dessa instituição. Devemos satisfação e agradecimento a todos. Mas nós temos que estar presente aqui. Então, o que eu mudei? Do lanche lá fora, do café lá fora, para a minha palavra agora aqui. Antes eu falava que eu não suportava e não suportaria treinadores. E você sabe que eu já falei isso, né, Zé? Você sabe que eu já falei isso e não minto. Não mudo a minha opinião. Mas tenho que ser inteligentemente suficiente para dizer que nisso tudo tem um culpado. Nós. Nós, treinadores, somos culpados da invasão de outros treinadores que não tem nada a ver com isso. Não estamos falando de nome, não estamos falando de nacionalidade. Estamos falando de erro nosso. Eu já parei. Eu não sou mais treinador, não sou mais atleta. Mas continuo dando a minha colaboração quando solicitado. Portanto, mudei de ideia nesse exato momento. Muito bom, né? Cara, erro nenhum, Leão. O Leão já trabalhou 3 vezes no Japão e 1 vez no Catar. O que acontece no Brasil hoje é simplesmente uma adequação ao mundo, cara. O Ancelotti, que é italiano, trabalhou na Itália, na França, na Inglaterra, foi campeão em tudo que é lugar, e na Alemanha. O mundo é assim, cara. Ainda bem que o futebol se globalizou e você tem essa troca de experiências.
Pô, desculpa, cara, achei muito constrangedor isso daí, cara. Assim, eu acho constrangedor, eu admiro a autenticidade e a coragem do Leão em bancar e falar aquilo ali na frente do Ancelotti. Mas ele trabalhou 3 vezes no Japão. Isso, é onde eu ia chegar. A gente tem vários treinadores brasileiros que ganharam muito dinheiro no mundo árabe, na China, no Japão, mas não sei onde, e eu duvido que eles tenham sido tratados dessa forma lá, ou que tenha havido um movimento de rejeição pública por reserva de mercado, que é o que eu acho que acontece aqui. No fundo, é um medo / reconhecimento da incompetência. Nós temos treinadores muito bons, mas nós temos lacunas que alguns estrangeiros chegaram aqui e preencheram. Outros vieram aqui e fizeram um trabalho péssimo. Outros chegaram aqui e fizeram trabalhos muito bons. O ganho que o Ancelotti deu para a seleção quase de imediato é constrangedor para os outros trabalhos, pô. E a gente tinha um ciclo anterior onde isso não era debatido, porque o Tite estava ali preenchendo. O trabalho era bom, os ciclos foram muito bons. Ninguém ficava discutindo treinador estrangeiro na seleção. Mas chegou um ponto que isso virou uma demanda e está tudo bem. Você imagina se os jogadores fazem um fórum e ficam eles discutindo ali. Absurdo, porque a gente é pentacampeão do mundo, não tem que ter tanto jogador estrangeiro aqui. Cara, assim, é de uma ridicularidade. E é demagogo, né, também, porque esses caras vão lá fora... A vinda do estrangeiro não é porque o treinador brasileiro é ruim, é porque o mundo é assim hoje, ainda bem, cara. O mundo está globalizado no futebol, assim, você troca experiências. Pô, a gente tem hoje, o principal treinador do futebol mexicano é brasileiro, e eu queria que a gente tivesse mais treinadores brasileiros dirigindo outras ligas. Infelizmente não temos, por uma série de razões, idioma, licença, falta de interesse do treinador brasileiro. Mas, pô, cara, pelo amor de Deus, em pleno 2025, a gente achar ruim que o Brasil tem Abel Ferreira, não, e você ser conceitualmente contra. O problema Ancelotti. O problema ali não é ele falar aquilo, ele ter essa coragem. Isso eu acho admirável ali, por mais que eu acho um pouco constrangedor fazer isso na frente do Ancelotti, que não tem culpa nenhuma. E ele disse que mudou ali, né? Quando ele fala que ele conceitualmente é contra, ele fala que não suporta treinadores estrangeiros aqui, é quase uma premissa básica. Ele é contra porque sim e acabou. Aí você vai perguntar, mas baseado em quê? Xenofobia, sei lá, reserva de mercado. Pois é. Fechou, achei meio deslocado. Então, primeiro eu acho muito bom a cena, né? A cena O entretenimento é maravilhoso, cara. Isso é um sketch fantástico. Então, ele começa com essa questão, mas eu mudei, né? Mudei e coloca a culpa mudei nos neste treinadores. Momento, ele fala, eu mudei neste momento. Nos treinadores brasileiros. Eu acho que o Leão tem, se você pensar alguma coisa ali, tem alguma coisa, obviamente, desse bloqueio, né, dos estrangeiros estarem tomando conta. Eu acho que ele tem razão na questão dos próprios treinadores brasileiros perdendo espaço. É uma culpa deles próprios, né, por falta de um monte de coisas que a gente já citou aqui, falta de interesse, falta de conhecimento, falta de aprofundamento. Principalmente os ex-jogadores. Eu acho que isso está mudando. Acho que cada vez mais os ex-jogadores estão entendendo que você tem que parar de jogar e tem que se aprofundar, tem que estudar, tem que buscar conhecimento para se tornar um bom treinador. Porque antigamente não era, não, parei de jogar, amanhã eu já sou treinador, porque eu vivi 20 anos, joguei profissionalmente, sei de tudo e posso implementar qualquer tipo de trabalho que vai funcionar. E não é assim. E eu acho que a entrada dos estrangeiros, ela serve também para capacitar os brasileiros. Eu acho que é importante essa conversa, esse diálogo, esse debate. O Felipe ter que enfrentar o Abel vai demandar para ele uma série de busca de conhecimentos, vai ser bom para ele, cara. Eu acho que essa geração que está vindo vai reabrir o mercado lá. Porque o Silvinho já está lá, né? Foi ridicularizado aqui, está lá fazendo um trabalho muito bom na Albânia, vai classificar. O Felipe daqui a pouco está lá. Vai. Se o Silvinho levar a Albânia para a Copa, ele vai ser o único treinador brasileiro com 48 seleções, cara, no Mundial, se nada mudar. E aí a gente fica se perguntando, né? A Argentina tem um monte de treinador espalhado pelo mundo aí, domina a América do Sul com a maioria das seleções treinada por argentinos. Eu acho que todas da América do Sul que vão para a Copa são treinadas por argentino, menos a brasileira, que é treinada por um italiano. O treinador anfitrião da Copa do Mundo é argentino, dos Estados Unidos. Mas o Felipe vai reabrir esse mercado lá, o Thiago, que já está fazendo o curso, o Felipe Melo fazendo o curso, o Casemiro, até onde eu sei também, se prepara para ser treinador, e é uma galera com porta aberta na Europa para mudar um pouco a visão do técnico brasileiro lá. E você se fala lá, Thiago Silva.
Que é um cara que estuda muito, assim, ele é absolutamente obcecado por estudar jogo da base, jogo do próprio Fluminense e tal. Então, assim, eu não tenho nem dúvida que o Thiago vai dar treinador. O Felipe já tá aí, o Felipe Melo, ano Thiago que vem. Mota tá lá. Thiago Mota já tá lá. Então, assim, eu acho que esse cenário tende a mudar. E, cara, a gente que precisa correr. E a gente esquece que lá nos anos 40, ali, 50, a gente precisou de 2 treinadores húngaros aqui para influenciar a seleção de 58. O 4-2-4 lá que a gente usa, 58, 62, era uma inspiração que veio da Hungria. A gente tinha técnico uruguaio e argentino aqui, porque eles estavam na nossa frente nos anos 30. Então, assim, às vezes falta também, meu irmão, vai estudar para ver o que foi a evolução da parada. Eu tô surpreso em debater isso, porque eu acho esse assunto tão fora de moda, cara. Hoje o treinador da Inglaterra parece um pouco de rancor, sabe? É assim, alemão, tipo, o de Portugal é espanhol, o do Brasil é italiano, e tudo certo, cara. O de Uruguai é argentino, maior rivalidade, a mais antiga da América do Sul. Então, cara... Eu acho constrangedor, se você quer a minha opinião, porque não é só o assunto, o tom, uma coisa meio de discurso, o constrangimento do Ancelotti ali, cara, uma coisa assim meio... Eu realmente não gostei, não. Eu nem conheço o Leão, eu trabalho há 40 anos, nunca vi o Leão, eu até lamento que eu era um goleiraço, acho que foi um ótimo treinador, mas eu acho que hoje, por mais que ele no final ele tenha dado uma volta ali e dizendo que agora aceita, eu acho que não foi legal. Eu discordo ali conceitualmente do Leão. Né? Eu não queria usar esse termo, mas foi. Eu trabalhei com o Leão lá no... Tá animada a vida do Ancelotti no Brasil, cara. Eu fico pensando, por que a câmera não fechou na cara do Ancelotti pra ver o que ele tá fazendo? Não é ali, porque eles não têm um diretor de televisão que nem o nosso, entendeu? Cara. Que sabe dar o close na hora certa. Pô, tinha um cinema ali, cara. Eu me conheço. Se eu tô naquilo ali no lugar do Ancelotti, eu vou embora, cara. Eu saio, cara. Não, mas ele não vai fazer isso, porque ele não vai aumentar esse constrangimento. Porque eu sou um cara que eu não tenho muita paciência, eu saio. Você entendeu? Tu quer saber, Léo? Você é um cara também, a mais do que sem paciência, é um cara educado. Você não faria isso. Eu duvido que você ia sair ali. Mas eu acho que... Tu ia estar revoltado, mas tu não ia aumentar o constrangimento saindo. Cara. Mas eu queria conhecer o Leão, porque eu achei ele... Eu trabalhei com o Leão, ele é no dia a dia maravilhoso, tá? O Leão no dia a dia é maravilhoso, cara, e é ótimo numa mesa de debate. O Leão é fantástico numa mesa de debate. Eu lamento não conhecê-lo. E assim, ele trabalhou com a gente lá no antigo Esporte Interativo, maravilhoso, cara, de convívio, ótimo. Eu só discordo dele conceitualmente disso, não acho que ele faça de sacanagem, eu acho que é um sentimento genuíno de proteção. Uma democracia, eu me dou bem com o Leão. O Roger, então, deve se dar ainda melhor, que foi jogador dele. Me dou bem com o Leão de verdade. Eu tô julgando a fala dele. Gosto muito dele. Tô julgando a fala dele. Ele foi mal. A fala dele. Mas pelo menos ele é fiel ao que ele vem falando há muito tempo. É uma marca dele. Ele não chegou ali e pipocou, né? Porque tem muita gente ali, então, veja bem, eu falei, mas não, ele é fiel ao que ele acha, o que ele pensa. Perfeito. Isso aí é pra dar crédito. E eu acho que a gente tem que fazer essa meia-culpa mesmo, assim, de falar, cara, a CBF Academy é de um dia desse. E ele recebeu um prêmio da mão do Ancelotti ainda, cara. Olha lá. Cara, assim, até um dia desse a gente não tinha nem uma CBF Academy para fazer um curso de treinador. A galera tinha que ir para a AFA, tinha que ir para a UEFA, fazer curso. E os que iam para curso eram ridicularizados. A gente precisa também trazer, e aí eu acho que isso está embutido indiretamente na fala do Leão, que, por exemplo, o Renato, que é uma referência de título aí, é um treinador que, eu acho a carreira do Renato ótima. Ele já tripudiou dos que iam fazer estudo nas férias porque ele preferia estar na praia, pô. O recado disso é muito ruim. Porque enquanto isso, isso não evitou o Renato de ganhar campeonato nem de competir. Mas, num geral, se a gente escolheu mais praia do que curso, o resultado é isso aí. Se o Leão tá ali reclamando de uma invasão estrangeira, que eu acho o termo também ruim, talvez seja porque em algum momento a gente escolheu mais... também, né, Bruno? Isso. Dá para colocar isso em gerações diferentes, como isso era desenhado na época dos caras. O espírito do tempo ali também. Dá para... Essa coisa muito boleira de eu nasci pronto, né? Eu aplaudo o cara ser autêntico, o Leão não tá nem aí se vai pegar bem ou mal a fala dele, ele fala o que ele pensa. Isso eu acho maneiro. Legal, bacana. Agora o conteúdo eu achei constrangedor. Porque existe a autenticidade que às vezes pisa na falta de educação também, né? E insisto, ele tem 3 passagens pelo Japão e uma pelo Catar. E foi técnico da seleção com justiça ali, naquele momento, não deu certo, teve a chance dele. Então, cara, assim, eu acho que o mercado grita, né? Ele, se foi por esse caminho, alguma explicação tem. Eu acho que eles estão ali, eu acho louvável que tenha o segundo encontro para eles, que é o segundo encontro de treinadores ali,
para eles tentarem encontrar uma solução, porque também não dá para ficar culpando o universo e achando que todo mundo é vítima das circunstâncias, né? Curioso para saber se o Ancelotti ele diz que entende tudo, né? Não, isso que eu ia falar, ele entendeu. Você acha que ele entendeu tudo? Ele ontem na coletiva falou, entendo bem português, só que quando a pessoa fala baixo, ali não dá para reclamar. Acho que ele vai reconciliar com alguém. Escuta, o que eu não entendi. Foi isso mesmo que eu entendi? Foi isso mesmo, mas o Leão, goleiro histórico de 4 Copas do Mundo pelo Brasil, ele falou isso mesmo? Não, falou isso mesmo. Eu falei... O objetivo é melhorar o futebol brasileiro en el calendario, en los arbitrajes, en la formación dos entrenadores, mejorar el curso para los entrenadores, ser un curso más organizado, mejorar la estructura dos estadios. Entonces, tenemos una CBS que precisa de ayuda, de opinión de los entrenadores. Y la opinión de los entrenadores es aún más respetada si la Federación Brasileira es fuerte. ¿Y cómo puede ser fuerte? Con más unidad entre os treinadores. E agora é a sua vez de opinar, torcedor. Você concorda com o Leão e acha que o futebol brasileiro deveria dar mais espaço apenas para os treinadores nacionais, valorizando quem é da casa? Ou acredita que os técnicos estrangeiros, como Ancelotti, Abel Ferreira e tantos outros, trazem novas ideias, métodos modernos e contribuem para o crescimento do nosso futebol? Deixa aí nos comentários a sua opinião sincera e o porquê. Quero saber de verdade o que você pensa sobre essa polêmica. E se você ainda não viu Casagrande afirmando que os técnicos brasileiros estão ultrapassados, eu vou deixar o link do vídeo aparecendo aqui no final da tela. Vale muito a pena conferir. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele like para fortalecer o nosso trabalho e ajudar a gente a continuar trazendo conteúdos como esse. Que Deus abençoe vocês e até a próxima, família!